Então, como eu chego nesse caminho de cura? E eu comecei a fazer esses questionamentos. Como eu chego num caminho de cura, de milagre? Eu preciso de um milagre. Agora, eu não abro mão do milagre. Eu falava sempre assim, né? Eu não abro mão do milagre. Mas eu preciso saber qual é esse caminho. Porque aí, Dedé, entra assim, eu comecei a pensar, caramba, fulano de tal morreu e também tava crendo em Deus. Fulano de tal morreu e tava crendo em Deus. Fulano de tal também. Qual que é a probabilidade, né? Então eu pensava assim, caramba, quem De dar sou certo eu na com fila você, do vamos pão dizer. pra dar certo pra mim? Eu não mereço. Eu sei dos meus defeitos, das minhas limitações como ser humano. Então, assim, eu fiz esses questionamentos, assim, e eu ficava, meu Deus do céu, como eu vou conseguir te agradar? Sempre foi a pergunta, assim, que pairou na minha cabeça. Como eu vou... Aí eu ficava pensando assim, o tempo todo eu ficava tentando ver uma forma de convencer a Deus de me curar. Entendeu? Eu ficava, antes de orar, Nossa. eu ficava pensando, acho que todo mundo passa por isso. De verdade, eu ficava pensando, antes de orar, eu ficava assim, eu devo orar assim, Qual sabe? que é a Pra fórmula, convencer. né? Qual que é a fórmula do milagre? Exato, eu Pra me queria. receber que nem muitos recebem também, né? Mas muitos também não recebem. Muitos não recebem. Será então, que é assim, vontade de Deus isso? Isso, exatamente. É muito Aí entra. estranho. E eu ficava assim, eu achava injusto ser a vontade de Deus. Alguns viverem e ser a vontade de Deus, outros morrerem. Porque quem vai, a gente sabe, amém, glória a Deus, tá com Cristo. Mas e quem fica os familiares que ficam, né? Um filho que perde a mãe, né? Um filho que perde a mãe aos 35 anos, aos 36 anos. Como vai ficar esse filho? Esse é o problema, né? De quem fica. O problema é para quem fica, né? E eu comecei a fazer esses questionamentos de verdade, assim, o tempo todo. Eu ficava. Eu me abri, eu falei, Senhor, eu tô preparada para aprender e para desaprender algumas coisas, para construir e para desconstruir muitas coisas. Porque eu falava, alguma coisa as pessoas estão fazendo certo, que estão conseguindo resultado de cura. E o que as pessoas também estão fazendo de errado que não estão sendo curadas? Entendeu? Então, assim... Bom, era uma luta sua, assim, você estava tentando colocar na sua cabeça, mas e seu esposo? E o tio Lê? E quando que você chegou para suas filhas e falaram isso? E como que eles receberam e como que foi o baque, né? Porque assim, você coloca assim, poxa, eu vou ser curada, mas você vê as pessoas ao redor também tem que estar na mesma, né, pulsação. Mas, Dedé, eu não tinha essa certeza de que eu vou ser curada no começo, porque eu queria ser curada. Eu tava na esperança de ser curada. Eu queria ser curada, mas eu não tinha essa certeza. Então, assim, pra mim, era muito forte a sensação de morte, de que eu ia morrer a qualquer momento. E eu entrei num pânico como todo mundo. Eu achei que eu ia morrer e eu estava no desespero. Eu estava buscando uma solução para eu não morrer, para eu ter uma sobrevida prolongada. E aí você fala do Leandro, né? O Leandro entrou em choque também. Entrou totalmente em choque. E assim, e ele também, mas só que ele teve um posicionamento bem legal. Ele decidiu que ele queria entender a palavra. Então, assim, ele foi um braço direito. Depois de Deus, ele, minha mãe e meu pai foram, assim, a base para eu entender o evangelho também. Porque ele começou a ler a palavra. Ele começou a buscar na Bíblia mesmo essa cura. Então, assim, ele não deixou o emocional dele fragilizar a fé dele. Não tinha uma fé fortalecida, mas assim, ele sabia que eu precisava de um milagre, e o milagre era Cristo. E ele foi tentar buscar da forma que ele entendia. E aí a gente foi para vários lugares, você não tem noção, né? Aí ligavam pra gente para fazer oração com sal grosso, ligava pra gente fazer isso, pra fazer aquilo, e faz campanha, e faz isso, hoje você tem que fazer isso, porque você tem que fazer, que você tem que pedir perdão pra não sei quem. A gente passou por essa fase, assim, de
pessoas ligar pra gente, não, você tem que pedir perdão porque você não tá com mágoa de alguém, você tá... Foi muitas coisas que aconteceram. E as minhas filhas, eu não tive coragem de falar, né? Não tive coragem de falar de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Porque eu ficava pensando assim, gente, um adolescente... Vai viver um luto, digamos, né? Porque assim, pro adolescente, ele sabe como que é essa doença. Então, assim, eu estaria trazendo um peso, uma responsabilidade que não seria necessário. Então, eu falei que eu ia passar por um tratamento, mas eu não abri o leque, que o tratamento era Entendi. o câncer que estava espalhado no corpo todo. Não falei isso, né? Mas assim, eu falei que que a doença tinha voltado, mas que eu tava crendo em Jesus, mas não tava nem crendo ainda, né? Não tava nem crendo, eu tava achando que eu ia morrer. Mas eu tô achando engraçado, porque assim, engraçado assim, modo de falar, que vocês foram primeiro procurar o mundo espiritual, não foi procurar ciência, né? Digamos assim, o Lê, ele foi acionar Deus. Exatamente. Foi acionar e falou assim, Deus vai ter que curar. Ele poderia muito bem pegar livros e falar assim, o que é bom para o câncer, assim, para tirar, né? Não, ele foi pesquisar primeiramente o espiritual. Foi um passo, é verdade. E nem um momento assim, a gente, principalmente o Leandro, ficou vendo. Eu ainda fiquei vendo algumas coisas, o que eu podia comer, que melhorava. E fiquei comendo cúrcuma por muito tempo. Mas ele não, ele foi buscar na palavra, minha mãe, meu pai. E foi assim, e eu sentia muitas dores nessa época, né? Eu sentia muitas dores mesmo, que eu andava, eu tinha medo, parecia que meus ossos iam quebrar. Então, assim, eu ia pra igreja, eu tinha medo das pessoas me abraçar e eu sentia dor, né? Então, além da dor, eu dava a impressão que eu ia ser quebrada. Porque meus ossos estavam bem compromissados, entendeu? Comprometidos. Então, eu tinha muito medo. E foi assim, e a gente lá, na luta. E a luta da gente era assim, a gente não sabia. A gente buscava da forma que a gente entendia o evangelho. Então, assim, hoje eu entendo que a gente precisa crer corretamente. A gente cria em Deus, Ele buscou em Deus, mas nós criamos de uma forma limitada, entendeu? A gente cria de uma forma totalmente limitada. A gente entendia que a gente precisava... nós estávamos cobertos pelo nosso sangue, pelos nossos esforços. Então a gente achava que a gente fazendo, nós iríamos convencer a Deus de dar um milagre. Então a gente tinha essa visão, que é uma visão que não tem nada a ver com o evangelho, com Cristo. A gente entendia assim, que a gente fazendo a campanha, a gente se esforçando, sendo bonzinho, se comportando, nós iríamos atingir o coração de Deus e Ele iria nos dar a cura, ia me dar a cura. Então, assim, eu tinha essa visão e hoje eu entendo que essa visão é uma visão quando a gente chega a Deus com o pensamento de que eu preciso agradá-lo para merecer algo, eu não estou me cobrindo com o sangue dele, eu não estou debaixo da justiça dele, eu estou debaixo da minha justiça. Eu estou fazendo a minha justiça, a justiça própria. Então, eu tinha muito... Hoje eu entendo completamente que eu, na verdade, eu era coberta pela minha justiça, não pela justiça de Deus em mim. Você entende? Entendi.